Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí, trazendo vídeo, trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre o que foi esse jogo de ontem, diante da equipe do Sport Recife, que não se encontra muito bem na tabela e ontem deu muito trabalho para o nosso glorioso. Vamos estar falando sobre isso, falando sobre as atuações e pedindo a você aí que deixe seu like, que deixe seu comentário, se inscreva no canal. A nossa live ontem foi muito bacana, a participação efetiva da galera. Muita gente se inscreveu no canal, deu essa moral pra gente, então, fica aqui o nosso agradecimento à galera que esteve com a gente na live ontem. E se você não esteve, dá uma olhadinha lá depois, foi um bate-papo legal com a galera, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, ontem, jogo dificílimo lá no estádio do Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Um jogo, como eu disse no vídeo de ontem, né, que seria uma partida difícil. Mais uma vez o Botafogo demonstrou aí muita dificuldade de jogar contra time que está embaixo na tabela. Isso tem sido aí recorrente na história do Botafogo aí. Infelizmente a gente tem passado por isso, mas pelo menos nós conseguimos a vitória. Mas não foi uma partida boa, o Botafogo não se apresentou bem. Um jogo que o Botafogo jogou muita bola para trás, muita dificuldade de articular as jogadas. O Sport Recife até os 18 minutos, com exceção dos primeiros 15 segundos, se eu não estiver equivocado, onde o zagueiro saindo com a bola deu mole lá, entregou a bola no pé do jogador do Botafogo. E aí teve uma finalização nossa que poderia ter resultado em gol, isso com 17 segundos. Depois disso, o Botafogo foi ter uma oportunidade aos 19 minutos. O Sport fez marcação em cima, botou aquele bloco alto, marcando a saída de bola, marcando até as cobranças de laterais do Botafogo, e o Botafogo teve muita dificuldade. É fato que o John não fez nenhuma defesa milagrosa, nenhuma grande defesa. Mas o Sport abafou bastante o Botafogo. Foram diversos escanteios a favor do time do Sport. A nossa zaga, que é muito boa, o Caio Fernando e o Barbosa por baixo ontem estavam impecáveis por baixo, ganharam todas as jogadas por baixo, porém, todas as bolas cruzadas na área, nós demonstramos deficiência. Eles não conseguiram cortar as jogadas que vinham por cima. E isso é uma coisa preocupante, porque o time do Sport não tem tanta qualidade. A hora que a gente pegar um adversário com mais qualidade, a coisa pode ficar mais difícil. Então, assim, precisa melhorar essas bolas alçadas na área, precisa ter uma melhor atuação da nossa zaga, que por baixo, volta a frisar, foi impecável ontem. Impecável, mas as bolas aéreas foi um certo transtorno pra gente, a gente precisa corrigir isso aí. Eu não gosto desse tipo de jogo que o Botafogo fez ontem, de pegar a bola e toca a bola para trás. Eu acho que o jogo tem que ser objetivo, tem que jogar para frente. E o Botafogo ontem não conseguiu fazer isso, jogando muita bola para trás. É interessante como as coisas acontecem no futebol, nós comentávamos isso ontem na live, porque assim, contra o Vitória, foi um massacre do Botafogo. Um massacre. O goleiro do Vitória fez milagres. O cara defendeu diversas bolas difíceis e, duas bolas na trave. Enfim, foi uma atuação muito boa do Botafogo, que não resultou em gol. Ontem, uma partida ruim do Botafogo, o Botafogo sai vitorioso. Então, o futebol tem dessas coisas. E no final, o que conta é bola na rede. O que conta é o somatório dos pontos. E ontem o Botafogo somou 3 pontos, coisa que não conseguiu fazer diante do Vitória jogando em casa. Então é meio complicada essa situação, mas a atuação ela tem que ser boa e as vitórias têm que vir. Não adianta jogar bem e não ganhar, mas também jogar mal e ganhar é uma coisa rara. Não vai ser sempre assim que a gente vai jogar, fazer uma atuação ruim e vencer o jogo. Então é preciso conciliar as duas coisas, jogar bem e vencer as partidas. Ontem nós vencemos e não jogamos bem. Quarta-feira jogamos bem e não vencemos. Precisa ter uma mescla disso aí. Então, assim, a equipe do Sport deu muito trabalho. É verdade que o espetáculo foi um pouco prejudicado por conta das chuvas, né? O campo ficou um tanto quanto pesado, chuva muito forte. Teve uma série de fatores. Teve também a questão do desfalque do Botafogo, né? Que não jogou
com o Alan porque sentiu dores musculares, assim como o Savarino, e o Barbosa nesse trâmite aí de se desligar do clube, podendo ir para o Fortaleza ou para o Oriente Médio, que também houve proposta do Oriente Médio, e a gente não sabe o que vai acontecer com o Danilo Barbosa. O fato é que o Botafogo jogou desfalcado, alguns jogadores não se apresentaram bem ontem, não se apresentaram bem, ao contrário de outros que se apresentaram bem, mas alguns jogadores estavam muito abaixo. A gente vai dar um desconto por conta do gramado, por conta da chuva, mas o fato é que o Botafogo precisa melhorar. Porém, nós temos que ser justos. O time já mostra uma cara diferente sob o comando de David Ancelotti. Muito diferente daquilo que víamos com outro treinador. O time, tá tocando mais a bola, tá tendo mais posse, tá sendo mais agudo, apesar de ontem não ter sido tanto. Então a gente já começa a ver alguma mudança, alguma coisa interessante nesse time dele. E isso é muito bom. Não dava para ficar naquele futebol que a gente estava apresentando. Então assim, como nós dissemos aqui, o jogo de ontem foi um jogo que nós dissemos no vídeo de ontem que seria um jogo difícil, e foi um jogo difícil, tanto que o gol saiu aos 45 minutos do segundo tempo, mas como dissemos aqui também, o importante é que a vitória veio. Então assim, as atuações do Botafogo, o John foi muito bem, das vezes que foi exigido ele estava lá, fez a defesa boa, defesa simples, sem firula, porque a bola estava molhada, escorregadia, e ele fez o que tinha que ser feito. O Vitinho, bem na marcação, Vitinho melhorou bem na marcação, mas o apoio do Vitinho continua péssimo, continua horroroso. Perdeu um gol ontem fácil para quem é jogador profissional. A bola sobrou para ele livre, era só finalizar com capricho. Ele quis dar uma pancada na bola, isolou a bola. Eu não sou fã do Vitinho, já falei aqui diversas vezes, não sou fã dele. Eu acho que o Botafogo precisa de um lateral direito. Falamos aqui já do Caio e do Barbosa, por baixo foram perfeitos, mas bolas aéreas falharam bastante, eles precisam dar uma corrigida nisso aí. Alex Telles não teve a mesma atuação dos últimos jogos, não comprometeu, mas também não foi aquele jogador que a gente espera que seja, aquele jogador que consiga ajudar no ataque, armar os ataques. Teve uma jogada muito boa dele, que foi uma cabeçada, e ele buscou o ângulo do goleiro, a bola acabou saindo, mas assim, foi uma jogada inteligente. O Marlon ontem, né, o David Ancelotti, ele colocou o Marlon um pouco mais recuado e liberou um pouco mais o Nilton. Eu não entendi por que ele fez isso, porque via de regra o Nilton é um jogador mais marcador e o Marlon é aquele cara mais articulador. Ontem ele usou uma estratégia diferente, o Marlon ficou mais recuado. O Marlon, a gente fala que sempre não é um excelente marcador, até cumpriu o papel ali com certa regularidade, mas não é um excelente marcador. O Nilton poderia ser melhor, porém o Nilton é muito afoito. Ontem ele fez faltas assim desnecessárias, tentou chegar no ataque, tentou chegar no apoio, toca muita bola para trás, eu não gosto muito disso, mas também não comprometeu. O Correia não foi bem, não fez uma boa partida, esperava mais do Correia. Vamos aí, como a gente falou, que dá um desconto por conta do gramado, campo encharcado e tal, mas não foi bem o Correia, poderia ter sido melhor, deu apenas um chute em gol, até um bom chute. Aliás, se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter feito gol, mas não foi bem na partida. Montoro foi o melhor, mais uma vez esse garoto jogando bem, não tanto quanto jogou contra o Vitória, por exemplo, mas se apresentou bem. Esse garoto tem muito futuro, eu não canso de falar aqui, esse garoto vai ser melhor do que Thiago Almada, jogou muito bem ontem. Arthur, mais uma vez uma partida ruim, não finalizou, não teve aquela atuação mais efetiva no ataque, driblando, tentando buscar um cruzamento. Não foi boa a atuação do Arthur. Arthur Cabral, muita luta, teve um gol anulado, tentou fazer o que pôde, mas também por conta de ser um jogador mais pesado e o campo tá molhado e tal, teve alguma dificuldade também. E aí, os jogadores que entraram, o Santi, que é aquele jogador que a gente critica muito aqui, que é um uruguaio preguiçoso, ontem entrou melhor do que das outras vezes. Ainda é muito pouco pelo que ele apresentou lá na MLS, é muito pouco por conta daquilo que a torcida espera dele, mas já apresentou melhoras. Teve uma finalização péssima, ele dominou a bola sozinho no bico da grande área, para dar aquela cavada no ângulo, jogou a bola longe pra caramba, mas já mostrou alguma evolução.
precisa melhorar muito a pontaria. Natan entrou ali meia boca, mas foi o responsável pela jogada que originou o gol quando ele deu o passe ao Cuiabano, que dominou e driblou lá, se livrou de 2 marcadores e acabou fazendo o gol, e foi o nome do jogo Cuiabano. Cuiabano acabou sendo o nome do jogo por conta do gol que fez. Então, assim, a atuação do Botafogo não foi boa e valeu pela vitória, pelos 3 pontos, mas não foi boa. E em relação ao outro jogador que entrou, que foi o Juan Cruz, eu vou deixar para vocês aí comentarem a respeito do Juan Cruz. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da atuação do Juan Cruz, valeu? Eu não vou falar sobre ele, não. Essa bola eu passo para vocês. Galera, obrigado se você chegou até aqui. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal, for novo por aqui, dê essa moral pra gente. Saiba que você é muito bem-vindo no nosso canal, valeu? Forte abraço e até a próxima.